nos é extremamente familiar, muito conhecido, aquele famoso texto: a seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogai para que o Senhor mande trabalhadores para esta seara. Essa é a palavra bem conhecida. E a missão que os 12 receberam também nós conhecemos. Nós todos temos uma convicção, a partir da palavra pregada ao longo da nossa vida, que nós ouvimos, que nós lemos, que nós meditamos, nós temos certeza: Jesus salva. A pergunta é se eu posso dizer hoje, com toda a convicção, Ele é meu Salvador. Se você pode dizer, Jesus é meu Salvador, Deus seja louvado por isso. Mas diante desta constatação, Jesus salva, e Ele é meu Salvador, eu te faço uma outra pergunta. Jesus salva, e o que você faz com isso olhando para o mundo? Jesus salva, e daí? A pergunta sobre a evangelização do mundo me deixa extremamente inquieto ultimamente. Quem precisa ser evangelizado ainda? A gente sempre faz essa pergunta. Nós somos hoje uma sociedade, um país extremamente cristão. Quem é que precisa ainda ser evangelizado, afinal de contas? Parece que todo mundo é cristão, quando isso não é verdade. Parece, mas não é. Nós sempre de novo temos que lembrar que Deus só tem filhos, Deus só tem filhas, Deus não tem netos. Eu posso ser salvo, porque eu creio em Jesus, mas isso não garante a salvação dos meus filhos, porque eu creio. Não garante a salvação dos meus netos, porque eu creio. Eu lembro que no tempo de estudante, às vezes a gente estava lá no centro da cidade, comendo lanche, vinha aquele rapaz nos servir, o garçom, e ele perguntava o que nós fazíamos. Nós dizíamos: nós somos seminaristas, somos estudantes de teologia. Ah, minha mãe é crente também, ela vai à igreja e tudo mais, né? E a gente perguntava: e você? Bom, eu não. Então é muito bonito a gente dizer que a mãe é crente, que a mãe crê em Jesus, que a avó crê em Jesus, mas e você? Precisamos compreender, meus irmãos e irmãs, que cada geração é diferente da outra. A igreja não precisa mudar o evangelho e não deve abandonar a sua tradição, mas precisa se reinventar. Como já dizia o reformador Martinho Lutero: Ecclesia reformata semper reformanda est. Ou seja, uma igreja reformada, ela sempre em reforma deve estar. Não está pronto. A igreja que era dos nossos pais não é a mesma igreja que nós temos. A igreja lá do pastor Zandreski, lá no começo da história, não tem nada a ver dentro da realidade que nós vivemos hoje. E certamente a igreja dos nossos netos será também diferente do que nós estamos acostumados. Os sociólogos dividem as gerações recentes em alguns grupos que eu vou passar a apresentar para vocês, para nós entender um pouco o mundo que nós estamos vivendo. E para entender que nós precisamos evangelizar. E ter uma outra visão de evangelização do que talvez nós nos acostumamos nesses últimos tempos. Uma geração que é chamada geração grandiosa, são todos os que nasceram antes de 1928, acho que não temos mais ninguém aqui. Essa geração já se foi, um ou outro, talvez o seu Walter Lockman ainda, né, que faz parte daquela geração. Geração depois que nasceu depois de 1928 é chamada geração silenciosa, entre 28 e 45. Não tem muita coisa para falar. Depois vem a geração, e agora nós vamos nos identificando,
A geração que nasceu entre 46 e 64 são chamados os Baby Boomers, ou seja, quando deu um boom demográfico, explodiu no mundo todo entre 46 e 64, nós tivemos uma explosão demográfica. Boom quer dizer explosão. Então os Baby Boomers são colocados nessa faixa. É o pessoal que nasceu no pós-guerra. Estou junto nesse grupo. Depois, os que nasceram entre 65 e 80 são chamados a geração X. É aquela geração que entrou naquela onda do paz e amor, a geração dos hippies, a geração dos Beatles, dos Rolling Stones e daquela geração revolucionária, cabelo comprido, calças de jeans, né? Eu sempre falar com os mais antigos, eles não querem nem ver isso de perto. Calça jeans para eles é um horror, né? Porque eles são de uma outra geração. Mas a geração X é essa aí. Eles então entraram também nas lutas políticas, é ali que surgem então os movimentos ideológicos, feminismo e assim por diante. Depois nós temos uma outra geração chamada geração Y, que é a geração dos millennials, ou seja, aqueles que nasceram agora neste novo milênio. Essa geração entre 81 até 1996, um ano antes de eu vir para cá. E esses então já nascem com novas tecnologias, já entram na era do computador. Eu lembro em 97, quem tinha um celular era muito poderoso. Ter um celular em 97 não era coisa para qualquer um, era um tijolão, era um Motorola grande assim. Puxava antena ainda, verdade. Ter um computador individual em casa, isso era um luxo. Um 386 que não roda mais nenhum programa hoje, era um luxo. Vocês lembram disso? E aí nós temos a geração que vem depois dessa, é a geração Z, os nascidos entre 95 a 2010. E esses então são os jovens que nasceram aí na época da internet, coisa que nós também não tivemos quando nós nascemos. É uma outra geração, é uma geração que está conectada com o mundo. Não se escreve mais carta à mão e se põe no correio para mandar para alguém. Isso era no nosso tempo. Quando eu perguntei para os meus confirmandos recentemente, você sabe o que é um fax? Eles disseram, nunca ouvi falar. E a gente achava aquilo a última descoberta do mundo. Mandar uma carta daqui para sair lá no Rio Grande do Sul numa máquina, a mesma impressão. As crianças não sabem mais o que é isso, porque agora é tudo e-mail, e já nem se usa mais e-mail, agora é o WhatsApp. E aí nós chegamos numa outra geração, depois dessa, é considerada a última geração que se pode colocar numa categoria, chamada a geração Z. E depois dessa, então, vem a geração Alfa. E aí a gente já não sabe mais o que vai acontecer. Recentemente, nós tivemos uma palestra na Legião Evangélica sobre inteligência artificial. E, meus queridos irmãos, recentemente, isso aconteceu este mês, na cidade de Nuremberg, o dia da igreja, o famoso Kirchentag, da Igreja Evangélica Luterana da Alemanha. E ali se reuniram mais ou menos em torno de 40 mil pessoas, mas o culto final, de encerramento do Kirchentag, reuniu mais ou menos 20 mil pessoas e havia espalhado mais umas tantas mil pessoas na cidade com telões. O pastor teve a ideia de fazer uma experiência com a inteligência artificial, um culto onde não teve ser humano. Todo ele com inteligência artificial. Numa tela, os avatares apareceram ali, fazendo as leituras bíblicas, como fez na pregação, rosto de mulher, parecia uma pessoa, tinha até nome, mas eram artificiais.
criados pelo computador. A própria mensagem foi criada pelo computador. Todo um culto feito por inteligência artificial. Você sabe quantas pessoas participaram? 300 pessoas foram ao culto. E nos domingos, muitas vezes, não passa de 20 pessoas. Então nós estamos, às vezes, também nos colocando, não sei se estamos adorando já a besta, né? Nós estamos, muitas vezes, diante de máquinas que querem nos dizer o que é Deus, e nós não estamos mais indo à fonte. Eu quero trazer alguns pensamentos provocativos hoje, para vocês pensarem sobre a urgência da evangelização. Alguns pensamentos. No chamamento do profeta Isaías, Deus falou: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías disse então, eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós temos que hoje ouvir esse chamado e nós deveríamos responder assim. Uma outra palavra de um rabino que viveu um século antes de Cristo, o nome dele era Hillel. O rabino Hillel disse assim: se não você, então quem? E se não agora, quando? Pense uma vez na profundidade dessa frase. Se não é você, então quem? E se não é agora, então quando? Quando é que nós vamos evangelizar essa geração alfa, ou a geração Y, Z e assim por diante? Paulo, ao citar o profeta Joel para a comunidade de Roma, ele escreve que Joel disse assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele coloca uma crítica, ele diz assim, provoca a comunidade para a urgência da necessidade de evangelização, dizendo: como, pois, invocarão aquele que eles não creram? E como crerão se não há e como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Meus queridos, isso é para a gente pensar um pouquinho. Nós estamos diante de uma necessidade urgente, dentro da realidade luterana principalmente também, de fazermos evangelismo urgentemente para que nossas igrejas não virem restaurantes, discotecas, ou quem sabe alguma outra atividade, menos o culto a Deus. Nós precisamos olhar para fora das nossas paredes e ver que a seara é grande e que os trabalhadores continuam sendo poucos. Seara são as pessoas, é gente que não acaba mais. Nós somos hoje no mundo 8 bilhões de seres humanos. Nem a metade é cristã. Apenas 1/3 dessa população toda conhece Jesus, ou pelo menos já ouviu falar de Jesus. No Brasil nós somos 210 milhões de pessoas. Vocês sabem quantos luteranos nós somos? Não dá 1 milhão. 210 milhões e nós não somamos 1 milhão. A evangelização é tarefa de todos os batizados. Conectar pessoas a Jesus. Esta é a nossa missão, de levar realmente a palavra da salvação ao encontro das pessoas, não só dentro das 4 paredes, mas a partir das nossas comunidades, para as pessoas que estão aí conosco. E onde é que começa esta seara? Ela começa dentro da nossa casa. Ela começa com os nossos filhos. Nossos filhos precisam ser evangelizados urgentemente. Os nossos filhos precisam aprender conosco o amor a Deus, a palavra de Deus, quem é Jesus. Eu trocava essas informações hoje de manhã com alguns colegas. Levantei muito cedo de manhã. E muitos colegas também estão já na madrugada acordados. E um deles me testemunhou o seguinte:
Eu agradeço a Deus pela minha oma, por minha abuela, porque ela me falou carinhosamente de Jesus. Eu agradeço pela minha casa, pelos meus pais, porque ali a gente orava e a gente lia a Bíblia. E se eu cheguei à fé, eu tenho que agradecer a minha família. Ó, meus irmãos, nós não podemos confundir evangelização com alguns programas e eventos que a igreja faz. Evangelização é testemunho diário da fé em Cristo Jesus diante das pessoas, e nós precisamos fazer isso diante da nossa família. A evangelização é fé posta em prática, muito mais do que apenas palavras, sermões e bonitos hinos. São Francisco de Assis, que viveu ali no ano de 1200 da era cristã, lá na Itália, ele dizia: evangelize sempre, se é necessário, use palavras. Mas é que o último recurso são as palavras. Eu vou trazer uma estatística para vocês. Eu fiquei assim me perguntando, será que eu já sou dispensável como pastor? Mas eu tenho uma explicação. Um resultado de uma pesquisa internacional com pessoas que se converteram a Cristo deu o seguinte: 49,7% de pessoas se convertem através do testemunho da família. 49%, são quase 50% das pessoas que hoje têm fé em Jesus é por causa do testemunho da família. 30%, 29,9% é através do testemunho de amigos. 4,4% através de programas de evangelização. 3% através de literatura evangelística. 2,9% através do trabalho pastoral. 2,9% através de programa de rádio. 2,4% através de sermões, ou pregações, o que eu estou fazendo hoje de manhã. Só 2,4%. Imagina a importância que tem o testemunho da família e dos amigos. E aí 4,2% através das mídias, televisão, internet e tudo mais. Meus queridos, nós só alcançaremos as pessoas com o Evangelho através do relacionamento. Nós precisamos estar junto das pessoas. Nós temos que falar para as pessoas: Deus fez isto e isto e aquilo na minha vida. Eu experimentei o poder da oração. Eu conheci Jesus e Ele transformou minha vida. Nós temos que começar a falar isso para as pessoas. Nós temos que falar isso para os nossos filhos, porque senão eles começam a se agarrar às crenças que estão sendo divulgadas aí na internet. Começam a entrar dentro dessas rodas de correntes de oração para santos e não sei para quem mais. Gente luterana, que não conhece mais a salvação em Jesus. Meus queridos irmãos, fale de Cristo aos seus familiares, amigos. Fale de Cristo para quem está perto de ti. Evangelismo é chamar as pessoas a Cristo. É uma tarefa de cada um de nós. E ali que começa a caminhada com Jesus. O que a igreja tem a ver então com essas pessoas? A igreja é um lugar de comunhão. A igreja é o lugar onde nós celebramos. O pastor é aquele que faz a manutenção. O pastor é aquele que anima. O pastor é aquele que alimenta. Mas aqueles que já vieram para Jesus, mas e aqueles que não vieram? Esses tu e eu temos que ir buscar. E nós temos que buscar urgentemente a nossa família. Nossa geração tem um dever de evangelizar. É ordem do Senhor Jesus. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí vem, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 28. Isso é nossa tarefa. Não é tarefa dos líderes, dos pastores apenas. É tarefa de todos nós em conjunto. E eu quero dizer aqui, trago aqui só um pequeno exemplo. Uma revistinha para as crianças. Eu quero dar um presente hoje para o mais jovem que nós tivemos aqui. Acho que já sei quem é, né? Tu vai ganhar lá depois. Amigo das crianças.
Mas tem as Bíblias para a criança. Tem tantas outras formas de evangelizar os nossos filhos. Nós precisamos levar o Evangelho para eles. Para cristãos, pais cristãos devem ler Bíblia com os filhos, devem ensinar a orar, devem levar seus filhos aos cultos, para que nós não fechemos as nossas portas. Nós precisamos com urgência ser de novo sal da terra, luz do mundo, como nos diz o texto, lema da nossa igreja para este ano e o ano que vem. Nós temos que fazer isso para que as pessoas percebam em nós que o mundo está dizendo que está certo, não está certo. O errado nunca foi certo. O jeitinho, os atalhos não estão de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que seguir pelo que é o mandamento do Senhor. Por isso, vivemos hoje essa descrição que Jesus faz. Ele olhou para aquelas pessoas e disse assim: eles estão exaustos, eles estão aflitos, estão como pessoas sem pastor, como ovelhas sem pastor. E é para dentro dessa realidade que Jesus nos manda, porque as máquinas não vão curar, as coisas virtuais não vão salvar ninguém, mas o amor que nós temos para as pessoas é que vai fazer a diferença. Em tempos de tecnologias sofisticadas como inteligência artificial, o homem está cada dia mais solitário e mais triste. Cabe a nós, como pessoas que conhecem Jesus, não deixar que o virtual substitua um abraço apertado, que o virtual substitua uma roda de conversa à mesa, um passeio com a família, um encontro com amigos. Isso as máquinas não fazem. Por mais sofisticado que seja um celular, ele não cria comunhão, mas ele nos cria solidão e nos cria tristeza. Por isso, máquinas não são deuses. Máquinas apenas facilitam ou deveriam facilitar a nossa vida. Nada vai superar o amor, os nossos sentimentos, os relacionamentos. O virtual é que nem suco. Imita a laranja, mas é artificial, não é bom. Apenas parece, mas não é. Então nós precisamos voltar novamente a esta ação que o Senhor Jesus nos chama, uma ação que liberta, que transforma e que salva. O anúncio do Evangelho do amor de Deus é remédio para a alma, para o corpo, e onde a alma é curada, meus irmãos, o corpo também cura. Quando você tem paz, você tem alegria, você tem satisfação da vida, você tem um corpo também mais sadio. Nós precisamos levar isso às pessoas. Médicos já disseram, se eu tivesse a capacidade, o poder de perdoar pecados, 90% do hospital estaria vazio. As pessoas estão doentes na alma. Quantos mortos andam entre nós? Jesus disse que eles eram para ressuscitar os mortos. Quantas vidas secaram por falta de sentido da vida? A palavra de Deus faz reviver aquele que está morto. Morto espiritualmente. Quantos demônios precisam ser expulsos da vida de pessoas? O demônio do medo, da inveja, do preconceito, do orgulho, do ciúme, das obsessões, das manias, dos desejos impuros e tantos outros. A palavra de Deus, quando ela é anunciada, ela expulsa esses demônios das pessoas e faz com que elas experimentem o que é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Evangelize sempre, meus irmãos. Não evangelize para viver, mas viva para evangelizar. Esta é a nossa tarefa e ela é urgente. Se nós não fizermos alguma coisa, não se admirem se depois os nossos filhos, os nossos netos não estão mais na igreja. Cabe a nós fazer alguma coisa. E se nós não conseguimos fazer muita coisa, quem sabe com as nossas palavras, então façamos o que Jesus disse: orai, orai, orai para que haja mais trabalhadores na seara do Senhor. Vamos orar,
para que a evangelização aconteça e que essa seara tão grande que é do Senhor não fique nas mãos do diabo, mas fique nas mãos do Senhor Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. De pé, vamos lá para esse